conhece, meu nome é Marcos da Monterra, sou natural do norte de Minas, uma cidade chamada Montes Claros, bem pertinho ali da Bahia, uns 500 quilômetros da Bahia. Então, o meu sotaque, quando saí de lá, era um sotaque misturado de norte mineiro com baiano. Depois eu mudei para Goiás, meu sotaque mudou. Voltei para Minas, leste de Minas, peguei o sotaque do leste mineiro. Aqui, deixa eu falar. Depois saí do leste de Minas, vim para o Mato Grosso do Sul. E eu vou confessar para você que eu não sei mais como está meu sotaque. Deve estar totalmente misturado. Eu sou engenheiro eletricista, tenho pós-graduação em Liderança, Gestão e Inovação 4.0, sou certificado em Liderança e Produtividade e a minha área de atuação é gestão. Eu gosto de trabalhar na gestão. E minha vida inteira eu trabalhei a questão espiritual. É por isso, então, que a minha proposta em relação ao hábito produtivo é trazer para vocês as minhas experiências e os meus estudos para facilitar a sua vida. Eu sou pai do Matheus, 24 anos, sou pai também da Mariana, 17 anos, então eu tenho um filho adulto e um adolescente. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, Jane, o meu amor, e estou vivendo, felizmente, em uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Estou aqui há 6 anos, a cidade chamada Sonora, cidade linda, acolhedora. E a minha proposta para vocês é trabalhar nos conceitos que vão te ajudar a transmitir o conhecimento externo para o interno. A minha proposta é trazer para vocês conhecimentos quanto à gestão, para que esse conhecimento da gestão consiga ser aplicados para a sua espiritualidade. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu quero deixar bem claro, não estou falando de religião. Mesmo que eu tenha a minha confissão de fé e eu tenha as minhas tradições, é a igreja que eu frequento, mas a igreja, a religião, está muito além da espiritualidade. Aliás, está muito aquém da espiritualidade. Então, se você fosse dividir ali em pilares, você teria a espiritualidade, depois a religiosidade, a confessionalidade. Então, são assuntos distintos. O meu foco com você é trabalhar para que você consiga gerenciar a sua vida de forma a conseguir trabalhar, potencializar e desenvolver a sua espiritualidade. Então, são aplicações de ferramentas de gestão para o crescimento espiritual. Eu quero falar para você. Então, assim, ó, se você não se enquadra nas características que eu vou falar aqui agora, não tem problema não. Fique aí que você vai aprender também. Mas eu quero falar, neste momento, para pessoas que estão buscando desenvolver-se na vida espiritual. Talvez você já seja alguém que profissionalmente já está bem definido, você já está bem resolvido em relação ao sentimento, ao relacionamento. Talvez você já esteja casado, tenha namorado. Talvez você tenha a sua vida profissional invejável, você talvez tenha proeminência social, talvez você seja alguém altamente quisto dentro da sua família, mas precisa, em algum momento, se encontrar espiritualmente. O que eu tenho descoberto na minha caminhada e a partir de várias pesquisas e estudos, e olhando para mim mesmo? Você tem grande dificuldade em gerir ou equilibrar a sua vida profissional da sua vida espiritual. E eu quero aqui já começar trabalhando com vocês alguns conceitos. Não há como seccionar as nossas vidas. Não tem como ser o Damon profissional e o Damon espiritual. É o Damon. O que eu consigo fazer é delimitar papéis. E esses papéis devem ser encarados de forma muito cuidadosa para que eu consiga trabalhar e não me perder na caminhada. Então, você, que já está estruturado profissionalmente, tem um bom salário, mas, de repente, você, em algum momento dessa caminhada, se perdeu. E se perdeu no quesito espiritualidade. Você é alguém que não tem mais a conexão interior com você próprio, você não consegue se conectar com as pessoas, você não consegue se conectar com Deus. O problema é a sua espiritualidade. Então, eu quero falar para você que tem medo de não se encontrar espiritualmente. Ou para você que vive uma bagunça espiritual. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas experiências de minha vida para que você entenda o que é uma bagunça espiritual, né? Falar bagunça espiritual é complicado. Eu quero iniciar o nosso bate-papo trazendo uma frase emblemática. Eu sou apaixonado dessa frase aqui. É assim, ó: se você quiser alcançar as suas maiores aspirações e superar os seus maiores desafios, identifique
e aplique o princípio ou a lei natural que governa os resultados que você procura. É uma frase longa, pesada, e talvez você não consegue compreender o sentido dessa frase. É assim, ó. Se você quiser ser bem-sucedido e alcançar resultados factíveis, você precisa descobrir os princípios que norteiam ou que vão te levar a obter estes resultados. E eu gosto de dar alguns exemplos. Por exemplo, né? O cara que quer ser bom, ou os melhores jogadores de futebol do mundo, eles precisam, inevitavelmente, treinar chute, treinar faltas, cobranças de falta, pênalti. O grande campeão de xadrez mundial, ele precisa gastar horas com estratégias, com jogos, lendo livros. Se você quer ser um ótimo pai, você precisa descobrir os princípios de ser pai. É amar o seu filho incondicionalmente, é cuidar dele, é educá-lo de forma coerente. Então, assim, ó, nós precisamos descobrir quais são os princípios para atingir esse resultado. Olhando agora, então, para a questão espiritual, por que a maioria de nós não gasta tempo ou não se utiliza de tempo? Por que a maioria de nós não busca entender quais são os princípios para que você consiga crescer espiritualmente? Essa é a terceira live. Na segunda live, nós falamos um pouco sobre a diferença da inteligência emocional para a inteligência espiritual. Há pouco tempo, né, até pouco tempo, a gente não falava de outra coisa a não ser inteligência emocional. Daniel Goleman é um grande especialista, best-seller, e foi quem definiu ou sistematizou esse conceito. A inteligência emocional vai te ajudar a se comportar mediante algumas situações. A pergunta que a inteligência emocional faz é como a inteligência espiritual vai te conectar com a vida, com o seu propósito, com a sua missão de vida e com Deus. Ele vai trazer para você a condição de se encontrar no mundo e se encontrar em relação à sua missão. Isso é inteligência espiritual. Então, quando eu falar para você de espiritualidade, eu estou tentando te mostrar o caminho que você deve trilhar para se encontrar dentro da sua espiritualidade, dentro da sua religião e até mesmo dentro da sua igreja. Porque eu entendo que é muito importante, é necessário termos tudo isso bem delimitado. Olha, para que a gente consiga, então, ter ciência do caminho que precisamos trilhar em relação aos papéis que nós devemos desenvolver, e eu quero delimitar agora a nossa conversa no papel referente à espiritualidade. É o Damon, é você, se coloque nesta frase, é você trilhando ou trabalhando as questões de evolução espiritual. Aí você vai me perguntar, mas eu tenho que ir para a igreja? Olha, é uma outra questão, mas eu diria que sim, tá bom? Eu preciso ter uma religião? Essa é uma outra conversa, mas eu diria que sim, porque o caminho que eu trilhei passou por tudo isso. E eu vou dizer para vocês, com mais tempo, eu acho que hoje não vai dar tempo, né? Mas com outros encontros, o porquê que eu, Damon, entendo que é de fundamental importância. Quero começar, então, trazendo para vocês uma experiência que eu tive em 1990, alguns anos atrás. Aí eu ainda jovem, né? E eu tive que tomar uma decisão abrupta e brusca em relação aos meus hábitos. Então, eu quero mostrar para você que a espiritualidade, assim como qualquer outra área, precisa ter delimitações claras sobre hábitos construtivos que vão te ajudar a crescer nesta caminhada. Então, em 1990, eu descobri que eu não tinha condição alguma de conseguir vislumbrar o futuro. Eu era alguém altamente complexado, eu tinha dificuldade de me encontrar espiritualmente, eu frequentava a igreja, contudo, eu não me encontrava dentro da igreja, porque a religião, ela não tem o poder de te fazer encontrar-se. Você não consegue encontrar a sua interioridade. A espiritualidade é que faz isso. A religião te faz, de alguma forma, te conectar com Deus, mas conectar com você, você precisa trilhar o caminho da espiritualidade. E na minha casa, a gente era uma bagunça espiritual. Nós tínhamos a nossa religião padrão, eu não vou falar de religião aqui porque não é meu intuito, mas nós tínhamos a nossa religião padrão, só que a gente era impregnado com hábitos e costumes pagãos, nós tínhamos costumes e práticas de vários pensamentos filosóficos, a gente era desde colocar
vasilha de sal no canto da casa, acender defumador, para que, de alguma forma, tentássemos expulsar os espíritos ruins que estavam dentro da casa, e tendo uma religião altamente pautada na Bíblia. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão me assistindo e vão me assistir não conseguiram se encontrar espiritualmente. Vivem numa miscelânea de costumes, de pensamentos filosóficos, de pensamentos religiosos. O que isso, de forma prática, atrapalha? Você não consegue nunca delimitar o caminho que você precisa caminhar. Ou você não consegue nunca se encontrar. É claro, é óbvio que enquanto você está fazendo a sua caminhada de descoberta espiritual, em algum momento você vai experimentar pensamentos ou ter experiências religiosas que vão, em algum momento, te mudar de caminho. O que eu quero trazer claro para você é que é necessário você estabelecer, parar, pensar, se organizar e tomar decisões factíveis, mudanças de hábito. Então, eu mudei meu hábito. A primeira coisa que eu tomei como decisão para mim é: eu preciso conhecer a base da minha espiritualidade. Foi onde eu comecei a fazer estudos profundos. Então, eu estudo quase que diariamente teologia, porque eu quero me descobrir enquanto discípulo nesta terra. É a base da minha espiritualidade. Eu quero ser discípulo e vivo como discípulo de Cristo. Essa é a minha experiência. Talvez a sua experiência seja outra. Independente da sua experiência, você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa ter delimitações de tempo para fazer estudos, compreender o que a sua religião pensa, compreender onde a sua espiritualidade está pautada. Você precisa tirar tempo para reflexões e meditações. Eu leio a Bíblia diariamente. Eu faço as minhas orações diárias. Outro hábito que eu mudei. Eu falei, não dá para viver isoladamente. A espiritualidade, ele te leva para a interdependência. É você passar da dependência para a independência. Eu não dependo de mais nada e mais ninguém para viver, porque eu me encontrei na minha religiosidade e na minha espiritualidade. E você dá um passo a mais através da espiritualidade. Você vai encontrar a sua interdependência. Você descobre que a sua espiritualidade só vai conseguir te trazer resultados a partir do momento que você se conectar com o próximo. Haja visto que para aqueles que têm como a cristandade ou o cristianismo como base, tem pautado amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, assim, se você em algum momento se encontrou dentro do cristianismo, a sua vida deve ser pautada a partir da conexão com o outro. Conecta-se com Deus e conecte-se com o outro. É claro que para você se conectar com Deus e com o outro, que seria um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, passa por você. Você tem que se descobrir. Então, eu tomei a decisão de mudar o meu hábito. A partir de agora, eu vou estudar. A partir de agora, eu vou ter contatos sociais. Eu vou, semanalmente, me encontrar com a minha comunidade, aqueles que andam juntamente comigo, pensam juntamente comigo e vão me ajudar nesta caminhada. Então, foi o primeiro hábito que eu mudei. Porque eu entendi que sozinho eu não conseguia caminhar. O segundo hábito é estudar. Eu precisava compreender aonde eu estava colocando os meus pés. Então, foram 2 hábitos que eu tive que mudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero te mostrar que é necessário você tomar decisões fortes, abruptas em relação aos seus hábitos. Porque o hábito é o que nós necessitamos para conseguir andar e evoluir, obter resultados. Perfeito. Mas nem tudo são flores, né? A minha vida espiritual estava pautada, estava alinhada, eu já tinha casado em 2016. À beira de uma depressão, eu descobri que a minha vida espiritual estava sendo desviada ou comprometida por causa de mudanças profissionais. E eu tive que tomar, então, a minha segunda decisão abrupta de mudança de hábito. É claro, pessoal, que eu estou falando aqui de 47 anos de vida. Eu tomei várias decisões e mudei hábitos inúmeras vezes. O que eu estou dizendo são 2 pontos específicos
que marcaram a minha vida. Então, em 2016, a partir de uma mudança de cidade, mudança de estado, mudança de profissão, eu assumi responsabilidades a qual, no momento, eu não estava preparado psicologicamente para assumir. Eu tive que tomar decisões fortes em relação à minha profissão. Então, eu tive que mudar os meus hábitos de gestão pessoal. E eu, a partir desse momento, eu fui buscar na internet, nos livros e nos especialistas, ferramentas e metodologias que pudessem me ajudar a gerir a minha vida, para que eu conseguisse controlar o meu trabalho, para que a partir do controle do meu trabalho eu conseguisse dar vazão àquilo que era necessário na minha vida pessoal e espiritual. Vocês estão entendendo que a gente não consegue se desligar? Nós estamos conectados, a nossa vida é um pacote. Então, quando a sua vida profissional ela começa a sugar a sua energia e potencialmente te desviar do espiritual, você precisa, o mais rápido possível, acender um alerta. Você precisa tomar decisões profundas e mudar os seus hábitos para que você consiga deixar equilibrada toda a sua vida. Os papéis que você precisa desenvolver. Então, em 2016, à beira de uma depressão, eu descobri que eu estava morrendo, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo a caminhada com o meu amor e falei com ela assim, olha, não estou aguentando mais. É muito trabalho, são muitas demandas, são muitas tarefas que vão chegando diariamente. Neste período, eu estava coordenando uma equipe de manutenção e operação inteira de uma regional, de um estado, né? Praticamente 38 pessoas. E eu estava fazendo tudo isso em um momento de transição de carreira, num momento onde eu saía de um estado e ia para outro. Eu deixava Minas e vinha para o Mato Grosso. Então, tendo que me adaptar à cultura, adaptar à cidade, a minha família se adaptar, a minha filha se adaptar ao colégio, a minha esposa conseguir se adaptar à cidade, eu à cidade, e ainda assim à função. Tendo que se adaptar de forma religiosa ao meu primeiro hábito, que era ter o relacionamento à comunidade religiosa, porque é onde eu me sinto realizado por executar o meu propósito e a minha missão. Então, veja que era um momento de profundas mudanças e, passado um ano, eu não conseguia me encontrar em relação à condição da gestão pessoal. E eu fui, então, para a pesquisa, eu fui para os estudos e eu fui, então, buscar conciliar tudo isso. Eu quero ler para você uma frase de Aristóteles, um grande filósofo. Ele diz assim, ó, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. O hábito te levará para a excelência. Então, a decisão que eu tomei foi, eu preciso mudar a forma de gerir toda a minha vida e botar tudo num pacote de gestão. Então, a pergunta que você faz, assim, ó, talvez você olhe nos meus stories e no canal do YouTube, né? Como que você vai gerir a vida espiritual? Você vai gerir espiritual como você gere toda a sua vida. É um pacote único e onde você tem que delimitar os seus papéis, e a minha metodologia vai te mostrar isso. Você delimita os seus papéis e, a partir daí, você vai organizar toda a sua vida para que a sua vida consiga fluir e você consiga executar tudo aquilo que é necessário. Você como pai, você como filho, você como profissional e você como pessoa, como papel espiritual. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer o tempo inteiro é: vale a pena você abrir mão da sua espiritualidade para executar a sua vida profissional? Eu vou antecipar para você: não, não vale a pena. Porque a sua vida espiritual é o que te conecta com a sua essência, a sua missão, é o porquê de todas as coisas. E eu falei em uma das nossas lives lá para trás, que a pergunta que todo ser humano faz é: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu vivo? Tente buscar na internet, no YouTube, pesquisas referentes a pessoas, a doentes terminais. Então, assim, ó, eu não me lembro exatamente o autor desta pesquisa ou deste livro, mas é comum a todo tempo você conseguir encontrar isso na internet. Pessoas que no momento da morte ou no leito de morte vão se arrepender de um monte de coisa, menos de ter trabalhado pouco.
Os arrependimentos que surgem na nossa vida eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um marido melhor, eu poderia ter sido um cristão melhor, eu poderia ter sido uma pessoa melhor, mas não fui. Por quê? Porque eu gastei a minha vida, eu gastei o meu tempo conquistando o mundo. E eu quero aqui fazer uso das palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, que ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Trazendo então para a visão da inteligência espiritual, ou do crescimento, ou obtenção de resultados espirituais, não adianta você ser um ótimo profissional, alguém de referência, alguém a ser invejado profissionalmente ou socialmente, se o seu coração está murcho, se a sua vida não tem alegria, se a sua vida ainda não obteve propósito, se você não sabe o porquê veio nessa terra e está próximo de partir dela e não se encontrou ainda. E isso você só consegue encontrar através da busca do crescimento espiritual. E a gente vai falar um pouquinho no decorrer dos nossos encontros, né, em como fazer isso. Mas hoje a minha ideia é de falar um pouco para você sobre a necessidade da mudança de hábito. Então, ó, veja que 2 hábitos que eu tive que mudar chamou muito a minha atenção e me marcou, né? Eu estou com 46 anos. A primeira decisão de mudança de hábito foi lá em 1990 e a segunda em 2016. Veja o espaço que foi, mas me marcou. Talvez você também seja assim. Alguma coisa precisou te marcar, ou um hábito que você precisou tomar te marcou. Então, assim, ó, para a gente delimitar agora um pouco mais a nossa conversa, para que você consiga resultados espirituais, crescimento espiritual, você precisa mudar os seus hábitos. Então, se você é um cara que não estuda, passe a estudar. Se você é uma mulher, um homem que não lê, passe a ler. Você precisa conhecer a fundo o seu porquê, a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Só que mudar hábitos não é fácil. Mudar hábitos é algo extremamente complicado. Existem 3 pilares básicos para a mudança de hábito. O primeiro pilar é o conhecimento. Então, preste atenção, preste muita atenção, que nós vamos caminhar bem devagar nesses 3 conceitos. Então, o primeiro ponto que você precisa observar e colocar energia é quanto ao conhecimento. Então, você precisa entender quem é você, por que você está aqui, por que você precisa se conectar com Deus, por que você precisa se conectar consigo próprio, por que você tem que se conectar com as pessoas, onde você está e para onde você vai. É conhecimento. Você tem que ter um profundo conhecimento interior e um conhecimento externo. Onde eu estou, para onde eu quero ir, de onde eu vim, onde eu quero chegar. Então, é necessário conhecimento. Você precisa entender o porquê e como você mudará o seu hábito para crescer. Deixa eu te dar um conselho aqui. Só que eu vou tomar uma água antes. Eu tinha um medo terrível de estar numa religião errada. E todo mundo tem esse medo. Se você é normal, você tem dúvida quanto à sua espiritualidade. Você tem dúvida quanto à sua religiosidade em algum momento da sua caminhada. Não estou dizendo que você vai viver a vida inteira com dúvidas, não. Eu estou dizendo que em algum momento da sua vida você teve dúvida. Eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo o correto? Aí você escuta A falando a respeito deste assunto, B falando diferente, você fica sem entender se a sua espiritualidade está pautada na Bíblia, se ela está pautada no conhecimento filosófico, se ela está pautada no conhecimento teológico ou nos pensamentos gerais, você fica perdido. Por que isso acontece? Porque você não tem conhecimento. É necessário conhecimento para que você consiga mudar os seus hábitos. Vou citar mais uma vez um texto bíblico. Deus, ao conversar com os profetas, e Jesus, posteriormente, quase 4.000 anos depois, conversando com seus discípulos, ele cita a mesma frase. E ele diz assim, ó, meu povo perece por não me conhecer e não conhecer as Sagradas Escrituras. Quando eu tomei a decisão
de levar a minha vida espiritual a sério, eu falei, eu não quero ser levado pelo conhecimento de terceiros. Eu preciso beber na fonte. Eu tomei uma decisão de ler a Bíblia. Essa foi a minha experiência espiritual. Essa foi a minha experiência religiosa. Eu tomei a decisão de ler a Bíblia. Comecei em Gênesis e terminei em Apocalipse. Fiz um plano de leitura em um ano. Em um ano eu consegui ler a Bíblia inteira. Vou dizer para vocês que nessa caminhada eu descobri que talvez não seja o ideal lê-la toda, várias vezes. Se você tiver condição, ótimo, faça. Mas se não, pelo menos estudar os assuntos temáticos é necessário para que você obtenha conhecimento. Não estou aqui tentando te induzir a ler a Bíblia, ou seja, qualquer regra de fé e prática da sua vida espiritual. O que eu estou dizendo é que você precisa conhecimento para conseguir nortear as mudanças necessárias em seus hábitos. Porque eu não tinha o hábito de estudar e nem tinha conhecimento. Tomei a decisão. Já li a Bíblia 3 vezes inteira, já perdi a conta de quantas vezes eu já li o Novo Testamento, perdi a conta de quantas vezes eu ouvi audiobook da Bíblia, já perdi a conta de quantas vezes eu já estudei inteiro o livro de teologia. Estou dizendo isso para você porque a mudança de hábito requer conhecimento. Eu preciso saber se o caminho que eu estou trilhando vai me levar para onde eu quero chegar. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto para a mudança de hábito, conhecimento. Segundo, e não menos importante, você precisa o desejo. É necessário. Por que eu mudei o hábito pela primeira vez? Porque eu não me encontrava espiritualmente nem psicologicamente. Eu falei, ou eu faço mudanças significativas, ou eu vou continuar sofrendo angústias e com o coração vazio. O segundo hábito que me marcou, que eu tomei há 5, 6 anos atrás, onde eu, inclusive, tomei a decisão de estudar e fazer o meu mestrado em gestão e liderança, justamente para conseguir entender como que funciona a gestão pessoal, eu tomei a partir de dores profundas existenciais, porque eu estava me distanciando do meu primeiro propósito, que é ser um discípulo, que é de ensinar, que é de transmitir conhecimento, que é ajudar as pessoas. Eu vivi a minha vida para trabalhar. E isso me trouxe, então, uma necessidade profunda de mudar os meus hábitos. Foi onde eu tomei a decisão de entender, de compreender como gerir a minha vida como um todo. Então, isso me produziu desejo. Meu pai, que é falecido, já morreu em 2015, né? Morreu de enfisema pulmonar, ele fumava muito. E isso o levou a desenvolver doença gravíssima no pulmão. Ele parou de fumar, ele tinha minha idade, 45, 46 anos. 10 anos depois, começou a manifestar a doença. Então, quem conhece um pouco de enfisema pulmonar sabe como é grave e triste, né, essa doença. Mas o interessante é que ele havia parado de fumar aos 45 anos porque ele teve um problema gravíssimo no pulmão, deu água na pleura e ele ficou internado, quase morreu. A partir desse momento, nunca mais ele fumou. Eu estou trazendo a experiência do meu pai porque é algo que produziu nele um desejo profundo de mudar os seus hábitos, que é o hábito de fumar. Então, você talvez tenha hábitos que você não consegue largar. Fumar, beber, mentir. Talvez você tenha hábitos que são ruins, são maléficos, estão te levando para o buraco, mas você não consegue deixar. Por quê? Tem conhecimento? Talvez tenha. Mas o desejo de fazer essa virada de chave, você não tem. Então, o desejo ele pode ser produzido por um sentimento muito forte. Meu pai quase morreu, parou de fumar. Eu tive à beira de uma depressão, isso foi o potencializador para eu mudar os meus hábitos. Porque eu entendia claramente que, além de ter problemas psíquicos, eu estava me distanciando cada vez mais do meu propósito, que era de crescer cada vez mais e produzir o crescimento na vida das pessoas no âmbito espiritual. Então, esse foi o meu dínamo, o meu motivador para mudar de hábitos. Então, você precisa de conhecimento, você precisa de desejo. O buscar o conhecimento é estudar. O desejo, você tem que buscar no seu coração o motivador que vai te fazer propor essas mudanças profundas
na sua vida. Beleza? Terceiro ponto. Não basta ter só conhecimento, não basta ter somente desejo, você precisa de habilidades. Não se consegue mudar hábitos se você não tiver habilidade para isso. Eu queria mudar o meu hábito de gerir a minha vida pessoal para que os reflexos no espiritual fossem minimizados. Mas eu não tinha habilidade. Eu tive que buscar estas habilidades. Por que eu estou fazendo hoje esta live? Porque eu quero mostrar para você o caminho que eu trilhei, para que eu conseguisse, então, me manter com a sanidade mental, se é que isso eu tenho, né? Porque todo mundo é louco, de alguma forma, manter a minha vida profissional, tendo os mesmos resultados, e não perder o equilíbrio da minha vida espiritual, que para mim é o mais importante. Então, eu tive que desenvolver habilidades. Quando eu falo em desenvolver habilidades, é desenvolver um caminho sólido para que você consiga fazer tudo isso. E no decorrer da nossa caminhada, eu vou te mostrar que o que eu faço é simples. Eu me mantenho com profunda proatividade. Eu tomei as rédeas da minha vida. É o primeiro ponto da minha metodologia e da metodologia que eu uso para ser feliz. Eu sou proativo. Eu vivo puxando e guiando a minha vida. A minha vida não fica na mão de ninguém. Só nas minhas mãos e nas mãos de Deus, de Cristo. Segundo, eu tenho sempre o meu objetivo, a minha missão em mente. Eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu quero chegar e eu sei como eu vou fazer isso. Eu tenho proatividade, eu tenho objetivo em mente e eu consigo priorizar aquilo que é necessário para eu manter o equilíbrio na minha vida. Neste priorizar, foi onde eu tive que desenvolver toda uma habilidade de gerir toda a minha vida. Eu vou mostrar para vocês que é necessário você delimitar os seus papéis, descobrir o seu propósito, descobrir a sua missão, né? Delimitar os seus papéis. É preciso você tomar as rédeas da sua vida e priorizar aquilo que é mais importante. Você vai me ouvir o tempo inteiro falando sobre isso. Primeiro, o mais importante. E para priorizar aquilo que é mais importante, você precisa de habilidade. O mais importante para mim é a minha vida espiritual, é o meu propósito. Como eu faço, então, para ter condição de priorizar os meus estudos bíblicos, as minhas orações, as minhas participações nas escolas bíblicas da minha igreja? Como que eu faço, então, para ter os momentos onde eu vou estudar profunda teologia para que eu consiga nortear o caminho que eu tenho andado? Talvez você tenha uma outra crença. Talvez você é budista, talvez você é islâmico. O princípio é o mesmo, é conhecer a sua religião, conhecer a sua espiritualidade e o que você precisa fazer para desenvolver tudo isso. Então, é necessária habilidade. Então, vamos lá. Recapitulando. Você precisa de conhecimento, você precisa de desejo e você precisa de habilidade para mudar todos os seus hábitos. Então, a proposta que eu quero trazer para você é justamente isso, é conseguir andar diariamente, encontro após encontro, trazendo porções daquilo que você precisa fazer para continuar evoluindo nesta caminhada espiritual. Eu vou te ajudar você a ajustar a sua vida para que você consiga obter resultados, crescimento espiritual. Eu vou te ajudar a compreender como você precisa, o que você precisa fazer, os hábitos que você precisa mudar para pegar as rédeas da sua vida, ser proativo, não deixar a sua vida sendo levada pelas circunstâncias ou por outras pessoas. Eu vou te ajudar a estabelecer metodologias para você conseguir descobrir quais são os seus objetivos, qual é a sua missão. E, a partir disso, você descobrir como trabalhar para priorizar aquilo que é mais importante. Vou te trazer ferramentas de gestão de tempo, de gestão pessoal, de gestão de e-mail, de reuniões, agenda. Aí você pergunta, mas para que eu preciso de tudo isso? Você precisa trabalhar e você precisa desenvolver seu espiritual, não precisa? Você precisa ser pai, você precisa ser amigo, você precisa ser filho e ainda assim manter a sua caminhada, a sua evolução espiritual. Não precisa? Então você precisa de ferramentas, habilidade, para que você consiga mudar todas as suas habilidades ou seus hábitos, né? Crescer, mudar
conseguir habilidades para mudar os seus hábitos e conseguir caminhar. Como identificar que preciso mudar os meus hábitos? Primeiro, você está conseguindo caminhar ou trilhar o seu objetivo? Exemplo. Eu havia delimitado para mim que em 1 ano e meio eu terminaria o meu mestrado, né? E eu falei assim, para eu terminar o meu mestrado, eu preciso dedicar, no mínimo, 2 horas diárias de estudo. A partir daí, eu já delimitei o que a gente chama no mundo corporativo, ou no mundo da gestão, KPIs, né? Que são os meus medidores de desempenho. E eu entendia que se eu dedicasse 2 horas, ao final de 1 ano e meio, eu conseguia, então, terminar todas as matérias. E na caminhada, eu fui mensurando, eu fui avaliando se isso conseguia me trazer o resultado ou não. Daqui a pouco, você quer crescer espiritualmente e entende que para você crescer espiritualmente, você precisa ler a Bíblia. E você precisa fazer as suas orações e as suas meditações. Então, você tem que delimitar o seu objetivo. Lembra que a minha metodologia, o que eu utilizo eu preciso ser proativo, eu tenho que ter um objetivo em mente. Eu gosto muito de citar a frase do livro da Alice do País das Maravilhas, né? Onde ela está perdida na bifurcação, ela pergunta para o gato, qual caminho que eu tenho que seguir? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Eu não sei. E ele diz, então, qualquer caminho serve para aquele que não quer, para aquele que não sabe onde quer chegar. Então, você precisa identificar qual é o seu objetivo. A partir dos seus objetivos, lembra que eu iniciei a nossa live dizendo que existe um princípio que consegue te trazer resultado em todas as áreas? Então, você tem que descobrir qual é o princípio para atingir o seu objetivo proposto. Se eu compliquei muito, eu vou tentar descomplicar. O princípio que me leva à minha formação do meu mestrado é realizar religiosamente as minhas aulas dentro do tempo estipulado. Este é o princípio, é fazer os meus estudos, fazer as minhas provas e estudar toda a matéria fazendo revisão. Este é o princípio. Para qualquer curso, eu descobri este princípio. Então, eu vou conseguir trilhar a minha caminhada para que eu alcance o meu objetivo. Então, olha, a minha metodologia, 3 passos, 3 pontos. Seja proativo, tenha o objetivo em mente e priorize aquilo que realmente, de fato, é importante para você atingir. Então, para descobrir qual hábito você tem que mudar. Primeiro, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Descubra qual é o princípio necessário para você chegar lá e modifique a partir daí itens que você precisa modificar para conseguir atingir o seu objetivo. Exemplo, eu quero, preciso e faço as minhas orações e a minha leitura bíblica diária. Só que tem semana que o trabalho está muito conturbado e eu tenho compromissos fora de horário, antes de iniciar o trabalho e depois. O que eu faço? Eu delimito, não, essa semana eu vou acordar às 5h30 da manhã para eu fazer as minhas orações e fazer a minha leitura. Eu mudo o hábito temporariamente, mas, na verdade, não o hábito, o horário, porque o meu hábito é o mesmo, fazer a leitura e fazer a minha oração. Então, eu tenho que diagnosticar o que tem me atrapalhado ou o que eu preciso potencializar para chegar no meu objetivo. Aí eu consigo mudar o meu hábito. Lembra lá dos 3 princípios para mudança de hábito? Conhecimento, desejo e habilidade. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho que buscar. Eu tenho conhecimento, agora eu tenho que ter o desejo. Não, eu preciso, eu quero, eu vou fazer. Eu tenho conhecimento, eu tenho desejo, agora eu preciso do hábito. Eu tenho que aprender qual caminho trilhar para conseguir chegar lá. Outra pergunta, é possível que a minha vida espiritual não está como deveria, sem que eu perceba? Olha, a maioria está com a sua vida espiritual meio bagunçadinha e não percebe. Por quê? Lembra que eu falei da diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual? A inteligência emocional te mostra o como. A emocional, o como. Te pergunta o como. A inteligência espiritual te pergunta o porquê. Então, se você não conhece o porquê da sua existência, qual é o seu propósito, qual é a sua missão nesta terra, é bem possível que você esteja, quase que 100% possível, que você não esteja vivendo de acordo com a sua missão, o seu propósito. Então, se você foi chamado para ser um discípulo, eu vou dar um exemplo cristão,
Se você foi chamado para ser discípulo de Cristo e você não está vivendo conforme os preceitos, você certamente está vivendo a sua vida espiritual bagunçadinha e talvez nem percebeu. Então, qual é o sinal? Qual é o sinal de que você está crescendo na vida espiritual? É você ter paz de espírito, é você ter alegria, e eu vou falar um pouquinho de alegria, porque a alegria é diferente dessa felicidade constante. Não existe felicidade constante. Eu creio numa felicidade pós a vida. Aliás, pós-morte, né? Vida agora, morte depois. Eu creio na felicidade pós-morte. Mas a gente vive vários momentos de felicidade. Se você, então, tem leveza no seu coração, se você vive momentos felizes, se você tem profunda felicidade em realizar ou fazer aquilo que você faz, é um sinal muito claro que você está alinhado com a sua vida espiritual. Haja visto, e eu vou repetir novamente, que aqueles que estão crescendo ou têm a sua vida espiritual alinhada, ele tem que viver em prol do relacionamento com o outro, em prol do próximo. Eu vou relembrar mais uma vez os dois mandamentos principais dos cristãos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você vive uma vida que não é dedicada ao próximo, possivelmente, infelizmente, você nem sabe que não está vivendo a sua vida espiritual em sua plenitude. Porque a vida espiritual é você se encontrar, você encontrar o seu propósito, dedicar a sua vida na interdependência, que é viver interdependente, depende do outro, e você ajuda o outro e é ajudado pelo outro e se conecta com Deus. Então é possível que você esteja vivendo uma vida espiritual aquém e não sabe. Outra perguntinha. Você conhece pessoas que acreditam que as suas vidas estão perfeitas até que acontece alguma fatalidade? E neste momento a pessoa observa que priorizou as coisas erradas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu vejo pessoas dessa forma. Por quê? Se a minha vida, ela precisa e ela deve ser pautada a partir dos princípios da espiritualidade, e eu a vivo pautada em outros princípios, em algum momento eu vou me deparar com a fatalidade de descobrir que eu coloquei todas as minhas expectativas num outro local que não devia. Eu cito muito a Bíblia porque é o meu local de fala, né? É o que eu creio, é o que eu utilizo para potencializar a minha vida aqui na Terra. E a Bíblia vai dizer o seguinte: não há como servir dois senhores. Jesus falando para os seus discípulos quanto à riqueza. É um outro assunto. Mas o que eu quero dizer? O nosso coração não pode competir com dois amores. O nosso coração não pode competir com dois senhores. Então, quando você prioriza a sua vida na sua profissão, você vai descobrir, no momento que você perdeu o seu trabalho ou você se aposentou, que a sua vida desmoronou. O primeiro passo que a gente precisa tomar, e no decorrer da nossa caminhada a gente vai passar por isso, para que você consiga estabelecer a sua missão, o seu propósito, é definir qual é o princípio que a sua vida está norteada. E eu vou trazer uma mandala aqui, com todos os pontos da vida humana e o que está no princípio. Eu só estou dando um spoiler, né, do que a gente vai ver mais para frente. Mas assim, ó, o que norteia a sua vida, o princípio que norteia a sua vida é o que vai delimitar qual é a sua relação com todos os outros itens da sua vida. Então, se você pauta a sua vida ou prioriza a sua vida na família, no momento que você perde a sua família, desmoronou toda a sua vida. Se você coloca o princípio ou motivador da sua vida no seu conhecimento intelectual, se você tiver um Covid e tiver problema de memória, desmoronou a sua vida. Se você pauta todos os princípios da sua vida nas finanças, na sua riqueza, se tiver um golpe do governo e bloquear as suas economias, você vai suicidar, porque desmoronou toda a sua vida. Então, se a sua vida agora é pautada em princípios conectados à espiritualidade, no meu caso, o cristianismo, Deus, eu não perco nada se eu perder qualquer coisa, porque Deus não será tirado de mim.
a minha espiritualidade não será arrancada de mim. E eu posso sofrer qualquer perda em qualquer área. Posso perder meu emprego, posso perder meu dinheiro, posso perder minha família, posso perder meu intelecto, mas eu não vou perder a mola propulsora que me faz viver nessa vida. O meu propósito, a minha missão. Então, respondendo, né, eu acabei divagando, eu gosto demais desse assunto, eu acabei divagando um pouquinho. Respondendo mais assim, diretamente. Se você vive a sua vida priorizada em qualquer outra coisa, aliás, pautada em qualquer outra coisa que não seja um princípio espiritual, claro, você corre risco o tempo inteiro. O seu pai passou a rever os conceitos após o problema de saúde que levou a parar de fumar. Isso. Mudou alguma coisa em relação à vida espiritual dele? Muitos anos depois. Muitos anos depois. Lembra que eu falei que o meu propósito é ensinar, é repassar a experiência que eu tenho para o outro? A minha vida inteira eu trabalhei na tentativa de mostrar ao meu pai o caminho que ele precisava trilhar. Descobrir o seu propósito, descobrir a sua vida. Muitos anos depois de parar de fumar, ainda já com problemas no pulmão, ele começou a descobrir que era necessário, de fato, mudar o seu princípio e colocar o seu princípio dentro da espiritualidade. Ele, então, passa a buscar essa espiritualidade, passa a buscar compromisso consigo próprio e com o outro, e desenvolver a sua religiosidade. E, ao morrer, ele já havia conseguido fazer essa virada, essa transformação de vida. E é muito bonito, porque inúmeras vezes nós conversamos e ele esboçou arrependimento de ter vivido tanto tempo sem conseguir entender que, de fato, o mais importante era ter um compromisso interior com a espiritualidade e com Deus. E essa virada aconteceu, né? E eu não gosto nem de falar muito disso, que eu fico emocionado. Outra pergunta aqui. Mudança de hábito pode vir através de conhecimento? Ok, este conhecimento vem através da leitura ou pode ser através da prática de vida, vivência? Pode ser por vivência. Contudo, o que você vive pode ser levado ou sofrer vieses do seu pensamento, da sua vontade, do seu intelecto. Então, é necessário, inevitavelmente, este conhecimento ser pautado naquilo que é seguro, não é? Um exemplo prático. O cidadão quer viver a sua vida espiritual. Não precisa ser cristão. Ele quer viver a sua vida espiritual. E ele vai, a partir de agora, ele passa a viver a sua vida espiritual pautado nos princípios do budismo. Onde ele vai adquirir essa experiência ou este conhecimento? Ele vai ter que ir para o livro A Regra de Fé e Prática do Budismo. Eu precisava, em 2016, fazer mudança de hábito. E eu precisava, então, adquirir conhecimento sobre gestão pessoal para que eu não morresse intelectualmente, espiritualmente, fisicamente. Eu tive, então, que buscar fontes seguras, porque as experiências que eu tinha vivido até então, tentando organizar a minha vida, não me levou a lugar nenhum, a não ser a angústia. Então, assim, as suas experiências de vida, elas serão balizadores da sua experiência para que você entenda exatamente o caminho que já trilhou e, a partir daí, você conseguir vislumbrar o caminho que você deve alcançar. Então, a vivência é muito arriscado viver pelas suas experiências, porque ela vai te mostrar o que você já viveu e te dá base para entender se o futuro tem que passar por esse caminho ou não. Inevitavelmente, você precisa de ajuda, você precisa de teoria, você precisa de entender as fontes do conhecimento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hoje o pessoal está com pouca curiosidade, hein? Quais os sintomas que você teve ao identificar a sua vida espiritual não estava legal? Eu vivia num vazio terrível. Você já teve crise de ansiedade que te deu fome? E você come, e parece que o estômago está vazio? Era a sensação que eu tinha. Por quê? Todo mundo, inevitavelmente, todo mundo, que não tem muito claro o seu propósito, a sua missão,
que não tem claro o porquê que existe, ele tenta se apegar em qualquer coisa. Ele é como a sensação de comer e não saciar. É como ter a sensação de que você trabalha, corre atrás do vento e não consegue pegar. Então, assim, ó, por mais que eu tinha momentos de alegria, ao botar a cabeça no travesseiro à noite, quando eu estava sozinho e não tinha mais a companhia de ninguém, batia no meu coração esse vazio, essa tristeza. Por quê? Porque eu não conseguia compreender o porquê que eu vim para essa terra, o porquê que eu nasci, o porquê que eu fui chamado para fazer o que eu faço hoje. Então, hoje, eu tenho plena alegria no meu propósito e na minha missão. Eu fico triste? É óbvio. Eu choro várias vezes. Eu tenho momentos de dúvida em relação a um monte de decisão? É claro. Eu sou alguém que eu fiz um propósito comigo e com Deus. Eu falei, olha, eu vou viver intensamente o meu propósito, a minha religião, a minha cristandade. Eu vou viver intensamente. Eu nunca faltei a um culto que não tivesse uma necessidade. É o meu compromisso com a minha comunidade religiosa. Aí você vai perguntar assim, todas as vezes que você foi com profunda alegria? Não. Às vezes eu fui pela força da necessidade, de cumprir um propósito que eu tenho no meu coração, porque é comum, não existe cidadão perfeito, a não ser Cristo. É comum você ter momentos de dúvidas, de angústia, de falar, gente, hoje eu não quero fazer nada, a não ser sentar no meu sofá, abrir a minha boca, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, né? Por quê? Porque somos humanos, nós somos falhos. É por isso que você precisa se realimentar, dia após dia, minuto após minuto, do seu propósito, da sua comunhão com a sua espiritualidade, com a sua comunhão com o seu Deus. No meu caso, o meu Deus. Porque eu preciso energia, eu preciso recarregar as minhas baterias. Então, se você não tem claro por que você vive, como que você vive e para quem você vive, você está sujeito a ser triste várias vezes na sua vida. É possível que a minha vida espiritual não... Não, isso aqui eu já respondi, né? Quais são os sintomas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mudança de hábito. Não devemos... Ah, aqui, ó, outra pergunta aqui. Não devemos dividir a nossa vida em partes. Ótimo, ok. Mas na prática, nem sempre é assim. Como buscar o equilíbrio? Com mudanças de hábitos? Exatamente. Olha, quem já me acompanha há algum tempo, já deve ter visto no meu Instagram eu postar ali a minha agenda semanal. Lembra que eu falei que o meu método são 3 pontos? Eu vou repetir aqui para ficar bem guardado, tá? Meu método são 3 pontos. Tome as rédeas da sua vida, seja proativo. Tenha um objetivo, uma missão em mente. Onde eu quero chegar? Como que eu vou chegar? E priorize. Coloque como mais importante na sua vida aquilo que é necessário você executar. Agora, como priorizar? Eu preciso desenvolver habilidades. Então, a pergunta é assim, ó, eu não consigo dividir, né? Eu não sou o Damon espiritual, não, eu sou Damon. Mas como, então, priorizar tudo isso? Você precisa, a partir dos seus princípios, da sua missão, do seu objetivo, delimitar quais são os seus papéis. A partir da delimitação dos seus papéis, você vai fazer a sua gestão pessoal e espiritual pautado nesses princípios. Então, ó, exemplo, meu amor, essa semana, ela precisou do meu apoio para cuidá-la, né? Porque ela está passando por um momento de recuperação. Ela fez uma pequena cirurgia. Essa semana, o meu papel de marido, ele sobressaiu a todos os outros papéis. Teve dias nessa semana que eu trabalhei de home office para estar perto dela, para cuidar dela. Está entendendo que o meu papel nessa semana de esposo sobressaiu a todos os outros papéis, inclusive o profissional? Porque a minha vida é pautada na prioridade. Primeiro, o mais importante. Tem coisa mais importante que a minha esposa? Não. Primeiro Deus, depois a minha família. Então, ela, para mim, é prioridade número 1. E ela está precisando de mim, para mim, não tem outra coisa a ser feita a não ser ajudá-la. Então,
Veja que eu não estou dividindo a minha vida, eu estou priorizando os meus papéis. Então, olha, eu preciso trabalhar. De 8 horas da manhã às 17, eu estou trabalhando. Então, a minha agenda semanal está bem delimitada. A partir das 18 horas, eu tenho as minhas lives na terça-feira, eu tenho que preparar conteúdo para o canal, eu tenho que fazer minha aula de inglês. Então, eu vou dividindo os meus papéis no decorrer da semana. Toda essa divisão dos meus papéis está focando lá no futuro. O meu objetivo de curto, médio e longo prazo está delimitado. E eu vou trabalhar os meus papéis, a minha priorização semanal, para eu atingir esse objetivo. Eu quero, esse ano, mais uma vez, terminar de ler todo o Novo Testamento e começar a estudar teologicamente alguns temas. Então, o meu objetivo de médio prazo já está delimitado. Agora, eu preciso encaixar esses estudos no decorrer da semana. Então, é assim que você deve planejar a sua vida. Mas eu vou te ensinar. Fica comigo até o final dessa trajetória que a gente vai aprender junto. Tem mais uma pergunta. É a última pergunta para a gente encerrar, tá? Acredito que minha maior dificuldade é descobrir quais hábitos mudar. Na correria do dia, até consigo identificar que não está tudo como gostaria, mas não sei o que poderia mudar. Ótimo. Como eu disse, a mudança de hábito, ela deve ocorrer a partir da necessidade do conhecimento. Então, assim, ó, qual é a sua necessidade? Atingir o seu objetivo. Os seus hábitos têm atrapalhado a atingir seus objetivos? Tem, então tem que mudar. Exemplo, você gasta quanto tempo do seu dia no Instagram, rodando feed? Então, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, se você precisa de tempo para estudar e você fica 2 horas no Instagram, 2 horas no YouTube, é o primeiro hábito que você vai ter que mudar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é delimitar onde você quer chegar, os seus objetivos. O seu objetivo vai cascatear todo o restante, os seus papéis, como que você vai delimitar o seu tempo, como você vai se organizar. O seu objetivo, ele é pautado nos seus princípios e na sua missão. Então, não adianta vir aqui em casa no domingo, 8 horas da manhã, ou no domingo às 19 horas, que eu não vou te receber. A menos que você chegue chorando, precisando de uma oração. Porque senão eu vou falar para você assim, ó, volta outro momento que a minha prioridade agora é ir para a igreja. Essa é a minha vida, é a vida da minha família. Então, na verdade, quem me conhece nem vem em casa nesse horário. Se quiser me encontrar, vai me encontrar lá na igreja. Por quê? Porque eu mudei esse hábito. Eu precisava ter o meu momento de comunhão comunitária. Esse foi um hábito que eu mudei lá em 1990. E até hoje eu mantenho esse hábito. Agora, no seu trabalho, você é alguém que está totalmente enrolado com as suas entregas. Tem que mudar hábito. Chega de manhã, dá uma olhada nos e-mails, pega a sua priorização do dia anterior, faça a sua oração antes de sair de casa. Se você estiver em campanha de oração ou de meditação, separe alguns minutos na hora do almoço. Então, assim, você vai ter que diagnosticar o seu objetivo e aquilo que está te atrapalhando a atingi-lo. É por isso que você precisa ter muito claramente as influências que tem no seu círculo de preocupação e no seu círculo de influência. E a gente falou isso lá na primeira ou segunda live. Vou repetir isso depois. Porque no seu círculo de influência é onde você consegue estabelecer as ações que você precisa tomar, ou os hábitos que você precisa mudar para melhorar a sua vida. Então, é a forma mais rápida que eu tenho para te ajudar, né, a diagnosticar quais são os seus hábitos. Pessoal, passou-se 1h05. Foi muito bom o nosso encontro. O que eu quero dizer para você é que eu quero te encontrar mais vezes. Toda terça-feira, às 20 horas de Brasília, 19 horas aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o nosso compromisso, tá bom? E eu vou trazer vários momentos, várias dicas, passo a passo de como você conseguir mudar a sua vida como um todo, para que você consiga priorizar aquilo que é mais importante, a sua vida espiritual, tá bom? Hoje nós falamos um pouco sobre mudanças de hábito. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos da influência e os ciclos da preocupação, para que você consiga se desenvolver. No final da nossa caminhada, você estará pronto, preparado para ter uma vida espiritual alinhada e plenos resultados na sua vida inteira. Lembre-se, devemos viver
o profundo equilíbrio entre vida, entre papéis profissionais e papéis espirituais, tá bom? Então, esse equilíbrio só é possível a partir de mudanças de hábitos, a partir de delimitações de ciclo de influência e de preocupações. E a gente vai caminhando junto. E eu quero encerrar, então, deixando um versículo para você. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que eu creio. É isso que tem feito a diferença na minha vida, tá bom? Deus abençoe, até mais, até terça-feira que vem. Fique conectado aí no Hábito Produtivo no Instagram e também no YouTube. Um grande abraço e até mais.